Então, capítulo 2, verso 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Deus, de nossas vidas, que dependemos totalmente do Senhor, e tenha misericórdia, Deus, desse servo que fala, que anuncia a Tua palavra, que eu possa, Deus, dedicar esse tempo aqui a anunciar aquilo que o Senhor revelou já na Tua palavra, e que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que Paulo está fazendo durante toda essa carta é mostrar como Deus tem tornado alguém cristão. A gente vê aqui que Deus torna alguém cristão pela sua graça, pela sua eleição, pelo seu amor, por sua misericórdia, e em resposta a isso, em consequência disso, através da fé que Ele coloca em nosso coração, nós podemos então viver como membro da família de Deus. Então, uma vez que os efésios estavam mortos, uma vez que aquele povo estava morto, Deus então traz vida, né? E é uma obra totalmente e unicamente de Deus, vivificando e nos trazendo vida. É isso que nós estudamos do capítulo 1 até aqui. E esse texto, meus irmãos, é uma continuidade do que nós já vimos da última vez, a respeito desse amor de Deus por meio de Cristo Jesus, nos trazendo vida quando nós estávamos mortos. Quando nós éramos zumbis, andando, vagando por aí, espiritualmente mortos, e Deus nos traz vida. E Paulo, mais uma vez aqui, ele vai destacar a importância da gente lembrar a nossa situação antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Cristo. Então, se a gente olha assim estruturalmente para esse texto, a gente vai ver três aspectos assim importantíssimos na vida do homem, e três aspectos que todos os homens passaram, passam ou vão passar. Então, Paulo ele começa o verso 11 dizendo: portanto, lembrai-vos de que outrora, então, ou seja, no passado, lá atrás, outrora. No verso 13 ele vai dizer: mas agora. Então veja que nós temos um homem sem Cristo, sem Deus, no momento que ele estava morto, um homem com Cristo, através da obra de Cristo, e a partir do verso 19, nós temos um homem agora com Cristo, o que ele deve fazer, como ele deve viver. Né? Então, se nós pudermos dividir essa passagem em três, nós dividimos dessa forma: o antes, a obra de Cristo, e o depois da obra de Cristo, como viver como cristão. Então vamos começar aqui do verso 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamado de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, triste no mundo, que é a guerra. Todos nós sabemos que guerra não é uma coisa boa. Independente de que lado nós estejamos, independente de que lado nosso país esteja numa guerra, a gente sabe que não é uma coisa boa. A guerra nunca é uma coisa boa. E olha que interessante, o mundo hoje está voltado para dois países, Ucrânia e Rússia. E o mundo hoje está tentando, ainda que seja de forma política, enfim,
estão tentando desfazer essa guerra, tentando ajudar a desfazer essa guerra, tentar levar paz num local onde está tendo guerra. E eles estão sendo efetivos nisso? Quanto tempo já está havendo essa guerra? E quantas guerras já aconteceram no mundo? E nunca foi efetivo, muitas pessoas morreram. E até hoje existe ranço entre países que disputaram as guerras. Por quê? Porque a paz que o homem tenta levar à humanidade, ela não é eficaz. O homem jamais terá paz por si mesmo. E aqui está talvez um dos maiores milagres de Deus na humanidade. É trazer paz em dois povos, vamos dizer assim, distintos. Lembra que nós temos um povo que é chamado povo de Deus, ou seja, os judeus, e todo aquele que não é judeu, todo aquele que não é povo de Deus no Antigo Testamento é o quê? É gentil. Ou, em outras versões, vão dizer os gregos, enfim, todos aqueles que não são judeus. Então nós temos uma dicotomia de povo aqui. E é assim que Paulo ele vai começar a falar a respeito desses dois povos. E o milagre de Deus em unir esses povos. E meus irmãos, nós vamos ver como é difícil a gente imaginar essa união. E ela jamais aconteceria por mãos humanas. Porque se a gente pega, culturalmente, historicamente, os judeus, eles olhavam para os gentios e diziam: esse povo, de forma totalmente pejorativa, chamando esse povo de povo impuro. É interessante que a mulher, ou os judeus, eles não poderiam ajudar uma mulher gentia a ter filhos, sabia? Vamos dizer que a mulher gentia estava prestes a dar um filho ali. O judeu não podia ajudar, porque eles entendiam que não podia vir mais um gentil comum. Essa era a estranheza que tinha um povo judeu do povo gentil. Nós vemos no Antigo Testamento o tempo todo falando: olha, não se junteis com esse povo. Não se relacione. Para vocês terem uma ideia, o relacionamento, se um judeu ele se relacionava com um gentil, ele era feita uma cerimônia, para vocês terem uma ideia, uma cerimônia fúnebre para o judeu, para dizer: agora ele está morto, ou seja, ele não é mais ninguém. Era assim o relacionamento de um judeu com um gentil. É por isso que no tempo de Jesus as coisas começam a entrar em crise. Porque como assim Jesus, ele sendo Messias, agora falando com gentios também, sentando junto com gentios, falando, conversando, gentios. E aqui Paulo está nos mostrando a importância, está mostrando para aquele povo a importância deles se lembrar de quem eles eram. Quem nós fomos antes de conhecer a Cristo? Como nós éramos antes de conhecer a Cristo? Gentios na carne, Paulo fala aqui. Meus irmãos, Paulo sabia, por experiência própria, que era difícil fazer essa união de judeus e gentios. Milena, coloca para mim Atos 15:1, só para a gente ter mais ou menos essa noção de como era esse relacionamento, esse entendimento dos judeus com os gentios. Olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Judeus estavam sendo convertidos, judeus estavam entrando na comunidade cristã, mas eles queriam impor ainda uma realidade judaica, falando: para você ser cristão, você tem que se circuncidar primeiro. Para você ser povo de Deus, tem que haver circuncisão. E isso estava entrando dentro da igreja. E é isso e muitas outras coisas que Paulo vai tentar trabalhar aqui. Lembra que Pedro, ele teve que cair na real quando ele foi lá evangelizar Cornélio. Lembra que aí Cornélio era um gentio e ele entregou a vida a Cristo? E aí Pedro falou assim: agora eu vi que Jesus não é mesmo só para os judeus, mas para os gentios.
também. Mas Pedro, a disputa, não sei se você sabe, mas a briga que teve entre Paulo e Pedro foi justamente por isso. O que estava acontecendo? Pedro estava sentando junto com gentios, e aí o que os judeus começaram a fazer? O que você está fazendo aí, cara? Está andando com gentios? Está sentando com gentios? E aí Pedro ele fica meio preocupado, né? Nossa, eu estou perdendo o respeito, né, das pessoas aqui. E Paulo, ele tem essa, vamos dizer assim, essa discussão calorosa com Pedro, dizendo, olha, Cristo veio para todo mundo, não é só para os judeus, mas é para os gentios também. E aí houve ali uma ruptura, né, onde Paulo vai para um lado, Pedro vai para o outro, mas depois, graças a Deus, a gente vê através das cartas essa união novamente. Pedro, mais uma vez, se arrependendo do seu erro, né, e percebendo que ele estava errado com relação a isso. Mas por quê? Porque era um sentimento muito forte, era algo que estava muito intrínseco naquele mundo, naquela região, na vida dos judeus, na vida dos gentios. Os próprios gentios, com certeza, olhavam para os judeus e falavam, esses daí. Então veja o que Deus precisa fazer antes de tudo, que é unir esse povo. E é isso que Paulo está dizendo. Antes vocês eram desconhecidos, eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados. Só que eram circuncidados por mãos humanas, gente. E isso aqui é uma característica muito importante que o judeu não entendia. Era uma característica física, quando na verdade a transformação ela vem internamente, no espírito, no coração, ela é interna. E é por isso que Paulo fala assim, vocês eram conhecidos como incircuncidados por aqueles que eram circuncidados por mãos humanas. Ou seja, que mudanças espirituais não ocorreram. Foi física apenas. E não foi interna, foi apenas externa. Paulo quer destacar que para Deus a misericórdia ainda é maior aos gentios, porque nós éramos estranhos. Então, gentios, eles receberam uma misericórdia, se é que a gente pode dizer isso, mas os gentios receberam uma misericórdia ainda maior de Deus, porque os gentios eram estranhos a esse povo, a esse Deus. Olha o verso 12, Paulo vai descrever aqui a situação de um gentio, embora talvez o gentio nem soubesse disso, e aqui está o ponto também, porque nós precisamos evangelizar, porque o mundo muitas vezes não, praticamente o mundo não sabe que ele está condenado, que ele vai para o inferno. E aqui Paulo quer destacar como era a situação do gentio sem Deus. E olha só, naquele tempo estavam sem Cristo, ou seja, não tinha esperança de um Messias. Meus irmãos, os judeus tinham esperança de um Messias desde Adão. Moisés falava, quando Moisés relatou a passagem de Adão e Eva, e ali mostrou a promessa de Deus, de alguém que viria e pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa, o judeu já tinha desde lá de trás, quando eles começaram em Abraão, já havia essa promessa, vai vir o Messias. Então eles crescem como povo, eles crescem como uma nação, sabendo que um dia ainda vai vir um Messias que irá nos salvar, que irá nos livrar de vez. Então o judeu, ele passa os anos e anos sabendo e esperando esse Messias, tendo a esperança de que algo melhor ainda vai acontecer, mas os gentios não têm, e Paulo quer destacar justamente isso. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não faziam parte da cidadania, do povo de Deus, vocês não faziam parte da nação de Deus, estavam sem esperança, sem Messias, não esperavam um Salvador. Os judeus esperavam, eles aguardavam por esse Salvador, mas os gentios, nem isso eles tinham. E olha a importância da cidadania. Para você fazer parte do judaísmo, você tinha que fazer uma série de coisas, inclusive ser circuncidado, como nós vimos aqui. Mas veja a dificuldade para você fazer parte de uma cidadania do povo judeu. E aqui, Paulo vai destacar que esses gentios eram totalmente separados da cidadania do povo ali de Deus, porque ali Deus revelava as suas promessas. Meus irmãos, imaginem a carga relacional que havia, porque Deus se manifestava naquele povo, e aquele povo tinha um certo relacionamento com Deus. Pelo menos eles sabiam de um Deus, eles sabiam de um Deus verdadeiro, poderoso, de um Deus criador dos céus e da terra. Eles conheciam, mas os gentios não conheciam esse Deus, eles adoravam outros deuses,
Eles não tinham noção de um Deus verdadeiro, que alguém pode dizer assim, mas de repente tinha um Deus lá, que eles não tinham a noção de um Deus, eles tinham tantos deuses, mas tinham que nomear cada Deus, um Deus do sol, um Deus da chuva, porque assim, não tinha um Deus que era o Deus de tudo isso, de todas as coisas criadas. Para eles inclusive levantaram um altar ao Deus desconhecido. Lembra na época de Paulo falando a respeito disso? Tiveram que, se a gente esquecer de algum Deus aqui, tem um altar aqui ao Deus desconhecido. Por quê? Porque essa era a realidade, mas o judeu não. O judeu sabia de um Deus que era todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e ele era o único que deveria ser louvado e adorado. Os judeus tinham, de certa forma, essa intimidade, vamos dizer assim, esse conhecimento de Deus, esse relacionamento, ainda que um pouco distante. Mas os gentios não tinham. E mais, além de não estar na comunidade, além de não conhecer ou não esperar um Messias, estavam estranhos à aliança da promessa. Ou seja, o judeu, ele tinha ainda a esperança de que, se morresse, na sua morte, algo melhor ainda teria a viver. Tinha uma esperança de que o Deus prometeu lá atrás que mandaria um Messias, mandaria a salvação dos judeus, mas os gentios sem promessa, sem nada. Morreu, acabou. Os gentios não tinham, e meus irmãos, é assim que vive o mundo hoje. Eles não têm conhecimento de uma salvação eterna. Eles andam vagueando por aí, sem guia, sem direcionamento. O mundo anda assim. E aqui Paulo está destacando como era a vida do gentio. Estranhas alianças. Imagine a história da redenção sendo contada por muitos anos, e Deus fazendo promessas, contando o que ia acontecer, e o povo ali ansiando pelo Messias. Naturalmente, sem Cristo, nós estamos separados de tudo isso. Naturalmente, sem Cristo, nós estamos desesperados, sem ter possibilidade alguma, sem conhecer alguma possibilidade de vida eterna. Isso é muito pior. Paulo continua não tendo esperança e sem Deus no mundo, sem o conhecimento do verdadeiro Deus. É como um marinheiro sem bússola. Para que lado que eu vou? Só vejo água. Sem um norte, sem um guia. É assim que os gentios, e é assim que o mundo lá fora, sem Deus, vive. Sem um guia, sem um direcionamento, sem esperança. E aqui os gentios estavam assim, estavam apenas com seus ídolos. Ídolos esses que não poderiam fazer nada por eles. Deuses que não poderiam fazer nada por eles, não poderiam oferecer a eles a vida eterna. E aí, meus irmãos, vem então, lembra que a primeira parte fala do passado dos gentios, e agora vem aquele momento em que Paulo está dizendo, agora é diferente. E aqui, mais uma vez, como nós lemos lá no comecinho do capítulo 1, olha o mas novamente aqui. Paulo ama fazer isso, ele faz todo um cenário da realidade, como o povo estava vivendo, e ele gosta de usar esse mas, porque esse mas, meus irmãos, esse mas é maravilhoso para nós, porque graças a esse mas, de Deus, a graça de Deus é que nós podemos estar com Ele, podemos nos relacionar com Ele. E aqui Paulo mais uma vez ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus. Olha a intervenção de Deus aqui, meus irmãos, a intervenção de Cristo na vida da humanidade. Olha o que é uma vida com Cristo agora, não mais distante, mas agora fazendo parte da nação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue. Ou seja, os gentios não estão mais distantes. Aquele povo que estava distante de Deus agora está próximo por meio de Cristo. Aquela nação que era humana, física, agora é uma nação espiritual de Deus. Não são só conhecedores da aliança. Os judeus, eles eram conhecedores da aliança, mas os gentios agora, e toda essa nação faz parte da aliança. Eles provam a aliança da promessa, eles provam aquilo que Deus estava prometendo desde lá de trás. Uma nação próxima de Deus, não só conhecedores, mas objetos dessa aliança de Deus. Uma esperança certa agora, uma esperança que era vazia, agora uma esperança certa.
Quer privilégio maior? Os judeus não tinham acesso direto a Deus. Era por meio do sacerdote, o cara que ia até lá, e olha lá, ainda é capaz de morrer lá dentro. Só que agora com Cristo, até isso é rompido. E agora o povo, a nova nação, pode ter livre acesso ao Pai. Meus irmãos, olha que milagre. Milagre de Deus, milagre de Jesus aqui na vida, da humanidade aqui. Estou falando de uma pessoa não, estou falando da humanidade. Porque aqueles que entregam sua vida a Cristo podem fazer parte agora. Não são mais apenas os judeus, mas todos aqueles que vão até Cristo podem ter livre acesso ao Pai. E eu gosto dessa parte que ele diz aqui, fostes aproximados. Esse fostes aproximado é um verbo passivo. Significa que você não teve ação alguma. Significa que você não teve algo que você pudesse fazer para ser aproximado de Deus. Não foi você, mas foi Cristo. Por causa do que Cristo fez, agora vocês são aproximados de Deus. Vocês estão próximos por meio do sangue de Cristo. Olha esse entendimento monergista, onde só Deus, é Deus quem age. Ainda que você tinha que crer, tinha que ter fé, ainda assim a fé vem por Deus. Então tudo é obra de Deus. E mais uma vez aqui, Paulo quer destacar essa obra de Deus nos levando, nos aproximando com Deus, pelo sangue de Cristo, deixando-nos próximos de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma ruptura de uma realidade que havia durante muitos anos. O que era naturalmente distante, agora é aproximado. O Deus, que até para os judeus era distante, agora é próximo. E agora Paulo vai começar a mostrar essa paz que os homens não conseguem. Ucrânia e Rússia estão aí. O mundo vive em guerra, o tempo todo está em guerra, porque o homem não consegue trazer a paz verdadeira, mas Deus pode trazer a paz. E aqui ele mostra uma paz que era impossível aos olhos humanos, mas era possível para Deus, porque através de Jesus podia haver paz agora entre os judeus e os cristãos, mas ainda mais, meus irmãos, aqui é a ideia da cruz mesmo, porque Jesus, ele agora, e Paulo vai destacar que esse sangue de Jesus ali na cruz não traz paz só entre judeus e gentios, não é uma paz apenas horizontal, mas é uma paz vertical também, ou seja, é uma paz que somente Jesus pode dar do homem com Deus. Nós estudamos isso aqui na IBD hoje. Esse relacionamento com Deus que só era possível por meio de Jesus. Então nós temos uma paz vertical também, porque o mundo vivia em inimizade com Deus. Antes de Jesus, o mundo por completo, até os judeus, viviam como inimigos de Deus. Lembra o que os anjos falaram para Maria a respeito desse Messias que viria? Ele viria para trazer a paz. Não só a paz entre os judeus e os gentios, mas a paz do homem com Deus. Meus irmãos, aqui está o maior milagre. Por isso eu gosto daquela música, um milagre, Senhor, um milagre eu sou, porque é exatamente isso. É através do sangue de Cristo, nós somos um milagre de Cristo em nossas vidas. Porque aquilo que era impossível, a paz que era impossível aos homens, agora é possível. Por causa do sangue de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós podemos ter relacionamento com Deus. A justiça, como nós aprendemos hoje, a justiça ela é satisfeita. Que milagre maravilhoso em nossas vidas. E é isso que Paulo quer destacar aqui a partir do verso 14. Cristo é a paz, onde havia inimizade, agora somos um só povo. A inimizade era a barreira que existia. Mas essa barreira foi derrubada. Essa parede de separação foi derrubada. Meus irmãos, essa parede aqui era pior do que o muro de Berlim, era pior do que qualquer tipo de guerra, de separação. Porque isso que era uma barreira que mãos humanas não poderiam derrubar. E Deus fez cair essa barreira por meio de Cristo. E Jesus ele veio para nos trazer a paz. E agora não existe mais dois povos. Isso aqui é muito importante, porque aqui está talvez um erro dos dispensacionalistas, porque eles vão justamente, eles defendem a ideia de que existem dois povos.
ainda existe os judeus e existe, né, a igreja, né? Então, eles fazem essa distinção, onde existe a igreja e existe ainda o povo judeu. Mas Paulo está destacando tão claro aqui para a gente que não existe mais isso. É um povo só. De dois se tornou um. De dois homens, um judeu e um gentil, agora são um. Ou agora é um. De dois povos se tornou um. É a igreja só, meus irmãos. Não existe mais o povo de Israel. O povo de Israel é a igreja. Não existe mais o povo judeu e o povo que é de Deus pela igreja. Não existe mais isso. É um só povo. E Paulo quer destacar justamente isso aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, dos dois, da igreja, dos gentios e dos judeus, por causa de ambos fez um. E derrubou essa separação que tinha, essa parede que estava no meio, que era chamada a inimizade, derrubou. Deus derrubou, não existe mais isso. Por meio do sangue de Cristo, agora é um povo só. É a igreja. É a igreja de Cristo. Quer você tenha nascido judeu ou não, é a igreja de Cristo, um só povo. Verso 15. E olha o que Jesus fez. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Meus irmãos, o que Paulo quer destacar aqui é que Jesus cumpriu a lei. E ao fato dele cumprir a lei, nós não precisamos mais viver debaixo da lei. Porque Deus, através de Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei e nós não precisamos mais viver debaixo da lei. E os judeus precisavam. Mas tanto judeus quanto gentios, eles precisavam cumprir a lei de Deus. Só que eram incapazes de obter a salvação. Porque eles não conseguiriam cumprir. E aí Cristo ele vem para essa comunidade. A comunidade judaica, a comunidade gentílica, para esse povo se tornar um. Porque agora não é mais pela lei que os judeus conhecem, mas é somente por Cristo. É através de Cristo que toda a lei é cumprida. E aqui já não vive mais debaixo das ordenanças da lei, dos mandamentos, como forma de ordenanças, mas pela graça de Cristo. E Paulo vai destacar, e para que os dois, em si mesmo, ou seja, em Cristo, agora se tornassem um novo homem fazendo a paz. Por meio de Cristo nasce um novo homem, sem diferença entre judeu, gentílico, ou o que for. Agora existe apenas um povo. Tudo fala aqui, meus irmãos, de reconciliação. Veja, o muro cai, o ódio é morto, a lei se torna graça, distâncias são superadas. Esse é o nosso Deus, esse é Cristo. É por isso que Cristo veio ao mundo, para nos trazer essa paz, para nos trazer essa aproximação, para nos trazer graça. Onde era morte, agora não é mais morte, é vida. E verso 16, e também reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Meus irmãos, a obra de Cristo cria esse laço, quebra toda a distinção que havia, e agora traz a união. Por meio da cruz, toda inimizade, toda diferença, ela é derrubada, e o mundo agora pode fazer parte de um povo somente, o povo de Deus. E tudo isso por intermédio da cruz, e Paulo destaca muito bem isso, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que obra maravilhosa, meus irmãos. Verso 17, e vindo, falando de Jesus, veja que Cristo veio, Ele anunciou essa paz, Ele anunciou esse evangelho, esse break news. Agora vocês podem viver com Deus, vocês podem ter relacionamento com Deus. A paz veio. Lembra daquele anúncio dos anjos, mais uma vez? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bons. Meus irmãos, é só Jesus que pode trazer a paz ao mundo, e essa paz veio por meio de Cristo, e Cristo evangelizou essa paz. Cristo falou a respeito dessa boa notícia, dessa boa nova. E aqui, meus irmãos, quando você olha para esse texto, a gente vê que quem não está com Cristo está em guerra. E aqui não é, pode ser em guerra humana também, mas não é a ênfase aqui, mas principalmente está em guerra com Deus. Não está em paz com Deus. Quem não está em Cristo não está em paz com Deus, e quem não está em paz com Deus está condenado. Quem não está em Cristo está em guerra com Deus.
E Paulo está dizendo aqui que até aqueles que estavam perto estavam em guerra com Deus. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Vejam como os judeus podiam cair no ledo do engano, de achar que a gente está bem com Deus. Mas Paulo está destacando aqui que não. Tanto os gentios estavam em guerra, não estavam em paz com Deus, como também os que estavam perto. Os judeus também não tinham paz com Deus. E essa paz só pode vir por meio de Cristo. Isso significa que, mesmo com todos os benefícios que os judeus tinham, eles ainda não impediam e precisavam dessa paz com Deus. E só Cristo pode trazer isso. E Paulo continua, porque por ele, ambos, olha só, esses dois, que não são mais dois, agora é um povo, ambos temos um acesso ao Pai em um Espírito. Não existe dois Espíritos. É somente pelo Espírito Santo. Nós temos acesso ao Pai por meio de um Espírito. Por isso que não tem diferença alguma se você ser judeu ou você ser gentil. Talvez você tinha um relacionamento, vamos assim dizer assim, melhor. Por exemplo, você quer ver o dia de hoje? Filho de crente. Ele tem, de certa forma, um relacionamento próximo. Ou vamos dizer assim, conhecedor, né, das coisas de Deus. Porque ele está vendo no seu pai. Ele está vendo na sua mãe esse relacionamento com Deus. Mas significa que ele é crente? Significa que ele é salvo? Não significa. Não é porque meus pais têm paz com Deus, significa que eu tenha paz com Deus também. Eu preciso da salvação. Eu preciso entregar minha vida a Cristo. Eu preciso fazer de Jesus o Senhor e Salvador da minha vida para que eu possa ter paz também com Deus. E da mesma forma, era assim que os judeus pensavam. E muitos filhos de crentes hoje pensam assim. Acham que para minha mãe estar orando por mim, para o meu pai estar indo na igreja, eu sou salvo. Mas não. Eles precisam da paz de Deus da mesma forma como nós precisamos um dia. E não importa se você está perto disso ou não, você tem que estar dentro disso. Você tem que estar dentro dessa comunidade, porque só tem um Espírito, e somente pelo sangue de Cristo nós podemos ter acesso livremente ao Pai. E Paulo vai concluir aqui a partir do verso 19, vai fazer um resumo, intensificando, e falando que agora essa beleza da obra de Cristo ali na cruz é aplicada a todos nós. E agora nós não somos mais estrangeiros. Nós temos o green card, né? Nós estamos lá dentro, fazemos parte, somos cidadãos. Meus irmãos, somos cidadãos. Lembra que nos versos anteriores Paulo vai falar sobre essa morada no céu, essa morada celestial, é fazer parte dessa cidadania. E aqui Paulo está dizendo, agora todos vocês, por meio de Cristo, podem ser cidadãos, não mais estrangeiros, não mais peregrinos, ou seja, não mais perdidos por aí, não mais sem um guia, não mais sem bússola, mas agora vocês têm um guia, vocês têm alguém que direciona um caminho, uma esperança, todos. E ele, olha só, meus irmãos, ele não fala mais de uma nação terrena agora, mas uma nação espiritual, mas com cidadãos dos santos, ou seja, vamos dizer assim, um green card eterno, né? Na eternidade. Agora você tem acesso a viver na nação espiritual de Deus, como povo espiritual de Deus, na nação eterna, na cidade eterna, onde os santos habitam, aqui Paulo está falando. E mais do que isso, meus irmãos, a gente vai esmiuçando, né, palavra por palavra, a gente vai vendo a beleza de tudo, mas Paulo ainda quer mais. Não é só isso. Não é só fazer parte ali da cidade de Deus, espiritual de Deus, não é só isso, mas ao invés de viver só na cidade, você faz parte da família de Deus. Meus irmãos, você sabe a importância do que é fazer parte de uma família. E eu sempre brinco com a Carol, porque a gente tem essa distinção de parentes e família. Querendo ou não, a gente tem, porque família é algo próximo, é algo que está perto de nós o tempo todo, que sabe o que nós estamos vivendo, sabe o que nós estamos passando, nos conhece pelo nome. Você tem alguém da tua família que você não conhece o nome? Com certeza tem, dos teus parentes. Com certeza você deve ter um monte de gente que você não conhece pelo nome. Como é que você pode dizer que é família? Parente. Tem algum grau ali de parentesco. Mas família a gente conhece pelo nome. A gente sabe pelo nome. E aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo assim, vocês não são só cidadãos,
mas vocês fazem parte da família de Deus, parte daquilo que é mais próximo do que isso. Essa é a obra feita por Jesus, nos aproxima de Deus ao ponto de nos tornarmos famílias. Paulo já disse lá atrás que nós somos adotados, que é maior intimidade do que isso, meu irmão. Não há. E essa é a graça de Deus, é nos dar aquilo que nós não merecemos. Parte da família de Deus, isso é ser próximo, é mais próximo do que ser cidadão. Verso 20, essa cidade, essa família, ela cresce, ela desenvolve, porque são edificados sobre os fundamentos. E olha o contraste que ele faz aqui, né? De apóstolos e profetas. Quem eram os profetas? Antigo Testamento. Quem são os apóstolos? O Novo Testamento. E é justamente isso que acontece, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, mas também dos profetas. Os nossos irmãos lá atrás, pregando, anunciando o Messias, e os apóstolos aqui, mostrando esse Messias, apresentando esse Messias, sendo eles, tudo isso, estando firmados na pedra angular, na pedra que edifica, a pedra que ajusta, a pedra que sustenta tudo isso, que é Jesus Cristo. Essa cidade, essa família, ela cresce, ela desenvolve, são edificados sobre os fundamentos de Cristo. Cristo é o maior fundamento, a casa, o reino, tudo cresce em cima desse fundamento que é Cristo. É Ele que nos dá o crescimento, é Ele que nos dá o sustento, como Paulo está falando aqui, né? Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, Paulo quer nos lembrar que agora nós somos templos do Espírito Santo, e Ele habita em nós. Não habita mais em templos feitos por mãos, não habita mais em tendas, mas mais uma vez, veja que Paulo repete aquilo que a gente já até estudou aqui, que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus, não é mais no local, mas é internamente, não é mais onde os judeus estão, na igreja, no templo dos judeus, mas não, é no coração de cada um, e por isso que Paulo fala aqui, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A habitação de Deus em nós só pode ocorrer por meio de Cristo, só pode ocorrer pela obra de Cristo em nossas vidas. Deus nos capacita a receber agora o Espírito Santo, Jesus nos capacita a ter o Espírito Santo e ter esse relacionamento com Ele. Só Jesus, meus irmãos, pode fazer isso. E eu te pergunto, você está em paz com Deus? Você pode dizer que você é um santo que mora e que vai morar eternamente na cidade de Deus, fazendo parte da família de Deus? Você faz parte da família de Deus? Você está em paz com Deus? Você só pode obter essa paz por meio de Cristo Jesus. Os judeus deviam louvar a Deus, porque pela cruz, a lei, aqueles mandamentos que era impossível de serem cumpridos, as suas exigências foi abolida. Mas os gentios também tinham uma forte razão para dar graça e dar uma graça especial a Deus, porque eles eram totalmente destituídos de tudo isso, estavam longe de tudo isso, só que agora eles recebem o benefício de estar debaixo de Cristo, que por meio de Cristo é outorgado agora a vida. A morte de cruz dá ao ser humano, ao homem, vida eterna com Deus. Antes estavam separados de Cristo, agora estão nele. Antes viviam alienados da comunidade de Israel, agora são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Antes eram estrangeiros em relação a tudo, aos pactos da promessa, agora eles são membros desse pacto. Meus irmãos, que bênção maravilhosa. Somos mais agraciados do que aqueles que estiveram perto de Deus. Antes viveram sem esperança, agora transbordam de viva esperança. Antes viviam sem Deus, em guerra com Deus, e agora vivem com Deus, em paz com Deus. Quantos estrangeiros, quantos peregrinos estão vagando por aí, sem Deus e sem Cristo?
Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho, levar a boa notícia de que Cristo, Ele é paz por nós. Ele traz a paz que nós não podemos ter com Deus sem a obra de Cristo. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho, precisamos ter um coração grato, agradecido a Deus, porque não fazíamos parte e hoje nós podemos estar junto com Ele. Amém? Vamos orar, meus irmãos?